nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com imensa alegria que estamos aqui para meditar com você um trecho da Sagrada Escritura, um pequeno trecho da Sagrada Escritura, nesse belo projeto da Renovação Carismática Católica, que nos propõe diariamente uma meditação bíblica para o nosso crescimento espiritual. Iniciemos invocando o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O texto que nós vamos meditar hoje está no Salmo 29, na tradução da Bíblia da Ave Maria. Nas demais traduções é o Salmo 30. Os versículos são de 10 a 12. Salmo 29, versículos de 10 a 12. Que proveito vos resultará de retomar minha vida, de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará a ele a vossa fidelidade? Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minhas vestes de penitência e me cingiste de alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, aqui na Bíblia da Ave Maria diz que esse salmo foi uma gratidão do salmista que escapou da morte. É tanto que o título do salmo é Após um Grande Perigo. Então o salmista, após esse grande perigo, ele compôs esse salmo num cântico assim de louvor a Deus, de reflexão da sua temeridade, né, de sua humilde prece. Ele agradece pela salvação que lhe foi dada. Então ele começa, nesse versículo que nós estamos meditando, ele começa dizendo no versículo 2 assim: Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exultasse sobre mim meus inimigos. E aqui, no versículo que estamos meditando, ele está dialogando, já que a oração é verdadeiro diálogo com Deus. Ele diz assim: Que proveito vos resultará de retomar minha vida, de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Mas logo em seguida ele diz: Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Mesmo ele já tendo saído do perigo, mas ele está pedindo, ele está suplicando ao Senhor a ajuda do Senhor. Porque só assim, meu amado irmão, minha amada irmã, é que nós podemos suportar as tribulações dessa vida. É com a ajuda do Senhor. E no versículo 12 ele diz assim: Vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minhas vestes de penitência e me cingiste de alegria. É assim que o Senhor faz conosco. É assim que nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus de misericórdia, nesse Deus de compaixão. Porque as tribulações dessa vida, enquanto estivermos neste mundo, nós não conseguiremos nos livrar delas. É preciso que a gente saiba conviver com elas, tendo Jesus Cristo nos nossos corações. Tem uma frase de São Padre Pio que diz assim: tenha Jesus Cristo em seu coração
e todas as cruzes do mundo parecerão rosas. Quando eu vi essa frase, eu fiquei pensando assim: quando será que você que me escuta neste momento, vai ver as cruzes da vida como rosas? É preciso que nós tenhamos uma vida de muita oração, de muito encontro com Deus, uma vida diária, uma vida de humildade, para chegar a esse estágio. Porque as tribulações dessa vida nós não conseguiremos nos livrar delas enquanto estivermos habitando esse mundo. Porque o próprio Jesus preparou o coração dos apóstolos, que preparou a mim e a você também. Lá no Evangelho, o Santo Evangelho escrito por São João, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz: no mundo há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo foi vencedor, está no céu, de corpo e alma, para que nós possamos enfrentar as tribulações dessa vida de uma forma cristã, de uma forma assim, sem murmurar, sem querer se libertar daquela cruz a qualquer instante, mas sim de qualquer forma. Mas sim, não devemos procurar cruzes, mas quando as cruzes aparecem nas nossas vidas, nós devemos saber suportá-las com amor. Suportá-las tendo Jesus Cristo nos nossos corações, pedindo a sabedoria do Espírito Santo. No Evangelho de hoje, escrito por Mateus, ele relata a parábola do semeador. E eu vou ler apenas os versículos 8 e 9, que diz assim: outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Então está dado o recado para nós, né? No Santo Evangelho do dia. Quem tiver ouvidos, ouça. Que precisamos dar frutos. Precisamos ter um compromisso diário com a palavra de Deus, com a reflexão, com a oração, com o próximo. Precisamos fazer um caminho que não termina e que deve ser feito na alegria de bem escutar, para melhor poder entender, comunicar e viver a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, né? O propósito da renovação carismática católica é que diariamente a gente possa ter a felicidade de meditar um pequeno trecho da Sagrada Escritura e tirar para nós essa mensagem. Então eu convido a mim e a você a hoje nós ficarmos com a mensagem do Salmo nos versículos 5 e 6, que diz assim: ó vós fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Então a benevolência do Senhor conosco é eterna, é infinita. Nós é que muitas vezes somos gratos, mas Deus está sempre conosco, por maior que seja a tribulação da nossa vida. Deus está sempre conosco, a não ser que nós queiramos nos ausentar dele, mas ele não deseja se ausentar da gente. Então eu concluo com esse último versículo que diz assim: assim minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Veja, assim minha alma, se não faz, devemos fazer, vos louvará sem cessar jamais. Que nós fiquemos com essa mensagem de louvar ao Senhor em qualquer circunstância, na alegria, na tristeza, na hora da dificuldade e também nas horas felizes. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas